Além, isso fala o manifesto e também o Lean Startup fala sobre isso. O livro fala bastante sobre testes de hipótese. Como eu disse, quando você tem uma ideia de negócio, são todas hipóteses, e você precisa validar essa hipótese. E o que o Eric Rice fala? Você tem que testar muito, executar. Guardem isso no coração se você quer abrir uma startup. Execução. Tem que ser trabalho, é Muricy, sabe? Para quem gosta de futebol é Muricy, aqui é trabalho. Execução o tempo todo, tem que executar rápido. E testando, quando você tem hipótese, você vai começar a testar essas hipóteses, se elas são verdadeiras ou falsas, você erra cedo para aprender rápido e para crescer mais rápido ainda. E como testar isso? Inserido nesses testes e no conceito de inovação, eu vou falar um pouco de Design Thinking. Quinto livro. E esse online de graça. Calma aí que eu vou ter agora, tenho que copiar o site. livrodesignThinking.com.br. É um livro do Design Thinking que vocês vão ter acesso, que ele explica sobre o que é o Design Thinking. Eu vou dar uma pincelada aqui que é o Design Thinking. Design Thinking nada mais é uma metodologia de resolução de problemas. Então, é para você conseguir identificar da melhor forma os seus problemas, verificar quais são os dados que você precisa e como obter esses dados e como propor soluções. Ele basicamente é dividido em algumas etapas. A primeira etapa é a de discovery, é de descoberta, então é a etapa que você entende qual é o seu problema, você prepara a pesquisa, eu preciso de tais dados para resolver esse problema, ou pelo menos para entender esse problema, e você faz a pesquisa. A segunda, de interpretação. Você analisa esses dados e você identifica quais são as oportunidades para você resolver aquele problema. Dentro dessas oportunidades, aí começa a etapa da ideação. Então você começa a ter ideias para você conseguir aproveitar as oportunidades que você aproveitou. Então, ideias de planos de ação para você conseguir aproveitar aquela oportunidade. Daí, dentro dessas ideias, você faz um fit. O que é um fit? Você elenca elas de acordo com características que você decidir. Geralmente, quando você vai ter ideia de negócio, de startup, uma das características que entra aí como critério é ser escalável, ser replicável, o nível de dificuldade técnica para você conseguir fazer isso, entre outros. Segmento de mercado é muito importante. E por último, e não o último, porque isso, na verdade, é um ciclo, você experimenta, então você faz os testes das suas ideias, das suas soluções, você tem o feedback e evolui com isso. Faz análise, esse feedback, aprende e volta. Beleza, aprendi, deu errado, deu certo, mas deu errado aqui, tem que fazer de novo. E isso vai. Isso é um ciclo. Isso não é um ciclo só para criação de negócio, não, tá, gente? Design Thinking, na verdade, ele foi criado, se eu não me engano é isso, ele foi criado quando as pessoas estavam tentando inovar em produtos. Tem um vídeo muito bom, depois eu posso ver para vocês o link, que é um vídeo, não lembro de qual empresa, desculpa, aplicando Design Thinking para remodelar máquinas de lavar roupa. E ele explica bastante como que funciona o Design Thinking. Beleza, Design Thinking dentro de inovação ainda. Dentro de inovação disruptiva. Sexto livro. Calma aí que acho que o giz aqui atrás entrou na minha garganta. Cara, inovação disruptiva é uma coisa irada e difícil, assim, de entender. Não é tão simples. O cara que escreveu, que foi o Clayton Christensen, aqui tá ele, ó. Aqui tem uns caras que eu escrevi aqui, ó. Steve Blank, que é do Manual do Empreendedor, Eric Rice, Startup Enxuta. Agora, Clayton Christensen. Ele escreveu O Dilema do Inovador, que ele fala sobre a inovação disruptiva, que está completamente ligado com inovação. O que é ser disruptivo? Ou inovação disruptiva, ou vocês podem ouvir também a Disruptive Innovation. A inovação disruptiva é o processo de fazer com que um produto ou um serviço específico para um determinado segmento de mercado, então é um determinado segmento de mercado muito especial, é um segmento de mercado muito pequeno e especial, fazer com que aquele produto que é feito para aquele segmento de mercado, que a gente pode chamar de segmento de mercado inferior,
seja interessante e disponível para o mercado mainstream. Então, interessante e disponível para o mercado principal. Vou falar um pouquinho, vou dar um exemplo para vocês tentarem conseguirem entender melhor. Vocês podem até ter visto essa semana, 2 semanas atrás, um mês atrás, que o Clayton Christensen, ele estava falando sobre que o Uber não é uma inovação disruptiva. Vocês sabem o que é o Uber, né? Aquela startup de carona. Exatamente. Falando que o Uber não é uma inovação disruptiva, mas sim que o Netflix é. E qual foi a lógica que ele criou nisso? Por que ele foi justificar? O Uber, o Netflix, quando ele nasceu como um serviço de entrega de DVD para pessoas que não se importavam com os blockbusters, então eles não se importavam com não se importava com os filmes que estavam saindo no cinema e essas novidades do mercado de cinema. Calma aí. Desculpa, gente. Não se importava com essas coisas que estavam saindo do cinema e eram colecionadores de filme. Então eles compravam DVDs antigos para ter. Que é um segmento de mercado muito específico. E demorava dias para chegar. Eles enviavam por correio os DVDs. Demorava dias e o segmento de mercado não ligava. Essa dor de demorar dias e pagar caro por um DVD não era uma dor para eles. Para eles eles faziam isso porque eles não gostavam. Quando eles chegaram e começaram a passar os filmes por streaming e daí conseguiram atingir o mercado mainstream. Então vocês viram essa mudança de um segmento, uma solução para um segmento de mercado super específico, caro e alto custo, porque imagina você entregar filme para todo mundo por correio, é caro. Com uma mudança, e essa mudança foi disruptiva, então o fato de passar isso por streaming, e eles conseguiram atingir o segmento de mercado, o mercado mainstream, que é o maior mercado possível. Isso é inovação disruptiva. Já o Uber, ele nasceu já grande, ele nasceu com uma promessa muito grande. Então ele não tinha um segmento de mercado altamente específico. Ele já nasceu com uma promessa. Já o Netflix nasceu como ninguém nem ligava com o Netflix, tanto que eu não lembro exatamente agora, mas alguma empresa muito grande, alguma Google da vida ou coisa do tipo, teve a oportunidade de comprar o Netflix por 10 milhões de dólares. E não comprou porque não era uma promessa. Bom, isso é inovação disruptiva. Inovação, acho que por enquanto deu uma pincelada, tá bom. Lembrando, gente, como eu vou falar de muita coisa aqui, eu não vou conseguir ser profundo em nada, praticamente. Então eu estou dando só uma pincelada para vocês terem noção do que é uma startup, os estágios da startup, mas vocês vão ter que procurar, estudar, ler os livros que eu falei, vir conversar comigo depois, ir atrás dos professores, etc. Sobre o ecossistema agora. Como que é o ecossistema empreendedor? Bom, essas startups, elas precisam crescer rápido. Vocês vão ver que o crescimento rápido, o timing, o tempo de uma startup para ela crescer, para ela ganhar mercado, é tão importante quanto a ideia, quanto o time e outras coisas, e o mercado. Então existem algumas entidades que ajudam a startup a crescer. Então vamos falar de duas principais hoje, que são incubadoras e aceleradoras. O que são incubadoras? Primeiro, incubadoras são entidades geralmente apoiadas financeiramente pelo governo, que visam promover empreendimentos. Não necessariamente eles visam promover empreendimentos escaláveis e replicáveis. Justamente porque tem interesse de governo aí. Então, existem incubadoras que são incubadoras focadas em gestão, que eles são focados em pequenos negócios. Então, eles não querem... para eles não é... Ser escalável não é regra ali dentro da incubação deles. O que eles fornecem? Bom, são pessoas capacitadas e um lugar físico também que fornecem, primeiro, mentoria sobre o mercado, assistência administrativa, apoio financeiro, não muito. Incubadora, acho que não chega a ser mais de 30 mil reais ou coisa do tipo. E espaço físico, isso a gente oferece um escritório, praticamente. Geralmente, eles pegam startups em estágio pré-MVP. Então, eles pegam startup que está
eu vou falar sobre estágio pré-MVP e pós-MVP ali. Então, eles pegam o startup que está na ideação ainda, está tendo ideia, está validando o problema, validando ideia, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Aceleradoras já são entidades de capital de financeiro privado, na maioria das vezes, que visam promover empreendimentos escaláveis. Aceleradoras têm que ser escalável. Porque eles querem ganhar dinheiro, obviamente, né? Então, qual é a grande diferença entre incubadora e aceleradora? A incubadora geralmente não pega equity, então ela não pega uma porcentagem das suas ações, isso é equity, tá? E a aceleradora pega, ou na maioria das vezes pega. Existe aceleradora que não pega também, mas eu acho que são pouquíssimas, assim, uma realidade total. E aceleradoras, elas também fornecem mentoria sobre o mercado, assistência financeira, espaço físico e assistência administrativa e apoio financeiro. Já no apoio financeiro, as aceleradoras vai até 200 mil. E eles pegam, geralmente, na sua grande maioria, um estágio de startup pós-MVP. Então, você gerou o mínimo produto viável ali e está começando a entrar no mercado, então é ali que eles querem. Eles querem te ajudar a escalar, querem te ajudar a você sair do MVP e começar a ser escalável. E eles pegam equity, eles são, assim, eu acho que o conhecimento de startups, o conhecimento de inovação, o conhecimento de como crescer rápido, como inovar rápido, como desenvolvimento ágil de softwares e coisas do tipo, eles são muito bons. Geralmente são pessoas que trabalharam no mercado aí faz bastante tempo, tem uma experiência muito grande e que juntaram uma grana, ou então já tinha uma grana e abrem uma aceleradora. Por exemplo, exemplo de aceleradora no Brasil, a Aceleratec, a Move2, a Gema Ventures, a Waira, a Baita em Campinas. Eles são exemplos bons. A Aceleratec já ganhou 2 vezes, eu acho, como a melhor aceleradora da América Latina. E, poxa, eu devo muito ao Pedro, que é o CEO de lá, que ele me ensinou muita coisa. Eu acho que, basicamente, muitas das coisas que eu estou falando aqui foi o Pedro que me ensinou. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os estágios. Isso é aceleradora, isso é incubadora. Os estágios de uma startup. E o que fazer nesses estágios. Eu separei em estágio pré-MVP, antes do MVP, e estágio pós-MVP. Primeiro, o que é MVP? É Minimum Value Product. Então, é o produto mínimo viável. Então, é quando você consegue resolver a dor que você está resolver o problema que você está resolvendo, mas ainda não tem um produto acabado. Então, você tem features que resolvem a sua dor, mas você não tem o seu produto finalizado ainda, você não tem todas as features dele. Um exemplo, quando você quer construir um MVP de carro. Um MVP para que serve um carro? Um veículo motorizado, a princípio. Mas tudo bem, a gente não precisa falar que ele é motorizado, mas um veículo. Serve para te levar de um ponto A para um ponto B. Um exemplo de MVP de carro é um skate. Ele te leva de um ponto A para um ponto B. Um MVP um pouquinho melhor é uma bicicleta. Um MVP um pouquinho melhor é um triciclo, uma moto. E aí você vai, entendeu? Acho que assim dá para você ter a ideia do que é o MVP. É muito ruim, é meu primeiro webinar, né? Então é muito ruim eu falar para a câmera, assim, porque eu não sei se vocês entenderam ou não entenderam. Mas ok, vamos lá. Bom, os estágios da MVP. Primeiro, a ideação. O que é a ideação? É quando você tem a ideia do seu negócio. O que é ter ideia? E coisa importante sobre ideia, muito importante, que eu tinha essa ideia e depois eu aprendi que não precisava ter mais. Ideia é commodity, então não fale, não vou falar a minha ideia, senão você vai roubar. Não, esquece. Ideia. Se você quiser ideia boa, eu tenho um monte, aqui ó, abra a gaveta aqui ó, tem um monte, vou dando para vocês, ó, tá aí, só precisa executar, porque a ideia é commodity. Hoje em dia, com a internet, tanto de informação que a gente tem de graça pela internet, com certeza alguém já pensou na sua ideia. Só não executou ainda. Então, se você tem uma ideia, começa a executar, daí alguém vai lá e rouba a sua ideia e faz melhor que você, aquela ideia não é para ser sua. Então, relaxa quanto a não querer compartilhar a sua ideia. Na verdade, você deve compartilhar a sua ideia para validar. Então, eu vou falar bastante sobre validação aqui agora. Então, beleza. Vamos dizer que você quer abrir uma startup, mas você não tem ideia nenhuma por enquanto. Então, como ter ideia do negócio?
Basicamente, você vai usar bastante Design Thinking nessa parte de ideação. Então, você precisa de inovação, você precisa de um monte de gente dando brainstorming. Então, o interessante você faz aí um brainstorming sobre problemas que você vive. Eu tenho tal problema, eu tenho dificuldade para comer, tenho dificuldade para acordar cedo, tenho dificuldade de produtividade, tenho, por exemplo, da Evolme. Da Evolme eu não era bem atendido. O primeiro problema foi identificado. Os serviços no Brasil ainda são muito ruins em gestão e atendimento e coisas do tipo. Esse foi o problema. Depois de fazer esse brainstorm do problema, você faz um fit, como eu falei, então você elenca alguns critérios e todas essas ideias e escolhe alguns problemas mais oportunos. Dentro desses problemas, você faz a mesma coisa para uma solução. Então você tem os problemas lá e você tem ideias sobre quais as possíveis soluções de resolver um problema. Por exemplo, quero cortar minha grama. Eu posso contratar um cara para vir cortar minha grama e eu pago pelo uso, ele veio e eu pago. Eu posso pagar um cara mensalmente para ele vir X vezes cortar minha grama. Eu posso criar uma rede social de pessoas que cortam grama. E eu troco isso. Então a pessoa vem, corta minha grama e eu ofereço para ela, por exemplo, 1 hora de mentoria sobre startups. Então isso são ideias e modelos de negócio diferenciados de como cortar uma grama. A partir daí, você tem a ideia na sua cabeça, você tem um problema, você tem a ideia na sua cabeça. Então você... só que isso são hipóteses, lembra? E para organizar isso, eu sugiro duas ferramentas. O Canvas de modelo de negócio, então para você identificar, para você conseguir enxergar seu negócio de forma mais fácil, com design melhor, o Canvas de modelo de negócio. Agora é uma tarefa. Agora minimizem aí, vai no Google, rápido, 5 segundos, 5, 4, procura Canvas do modelo de negócio. Muitos de vocês já conhecem, provavelmente. Para quem não conhece, procura. Canvas, C-A-N-V-A-S, do modelo de negócio. Procurou, a internet está boa, 0.20 de busca, ótimo. Vai em imagens e vai abrir uma imagem aí com 9 blocos. Bom, esse é o Canvas. Essa é a ferramenta. Nele vai estar falando tudo que se relaciona com o seu modelo de negócio. Então, do lado direito aí tem segmento de mercado, customer relationship, você pegou em inglês, relacionamento com consumidores, você pegou em português, canais, aqui no meio tem a sua proposta de valor, vai ter key activities, atividades chaves, recursos chaves, parcerias chaves. Lá embaixo, não lembro como que está, revenue streams e cost. Então, como que você... Acho que aqui é revenue streams e aqui é custo. Então, quais são os seus custos e quais são a forma como você capta dinheiro, a forma como você monetiza. Para preencher esse canvas, eu sugiro esse livro aqui. Agora, esse livro eu tenho. O Business Model Generation, que é do... Eu esqueci o nome dele sempre. Osterwalder. Com esse canvas você vai conseguir ter uma ideia geral do seu modelo de negócio. Bom, além do canvas, para você conseguir entender, aqui no canvas, se vocês forem analisar, pode voltar aqui agora, mas eu vou falar, você tem o segmento de mercado. Então o segmento de mercado da Evolme, por exemplo, vários restaurantes classe A, B. Isso é muito fraco ainda para a hipótese. Se você tem uma hipótese, você quer validar ela, você precisa conhecer melhor o seu segmento de mercado. E daí, a gente passa a chamar o segmento de mercado de personas. O que é analisar persona? É você entender como que cada cliente seu, como que ele reage, como que ele vive, como é o estilo de vida deles. Então você precisa conhecer suas personas para conseguir gerar um produto melhor para elas. Lembra do manifesto de Customer Development? Produto, clientes. Produto, clientes. Então, produto, personas. Para você conseguir entender a sua proposta, como entregar a sua proposta de valor para as suas personas, eu sugiro fazer o Canvas da proposta de valor.
Então você digita aí no Google depois, não precisa digitar agora, pode anotar. Canvas a propósito de valor. Tem um livro muito bom também, que é Value Proposition, Canvas, alguma coisa do tipo. Você procura o segundo livro do Osterwalder, que vocês vão achar também na internet. Nele, você vai conseguir identificar qual é o job to be done. Então, você tem um problema para resolver o seu cliente. Então, o seu cliente precisa fazer alguma coisa. Então, o seu cliente, por exemplo, táxi, vou dar um exemplo. Existe uma jornada do consumidor para você conseguir, para a pessoa querer pegar um táxi. Então, ela quer ir de um ponto A para um ponto B. Só que, como fazer isso? Bom, ela pode ir a pé, ela pode ir de carro, ela pode ir de diversas formas. Vamos considerar que ela quer ir de táxi. Como que ela fazia para pegar um táxi antes? Então ela tinha que ter o número do taxista para ligar, ou então ela tinha que ficar esperando numa esquina para ligar, ou então ela tinha que ligar para uma cooperativa de táxi para pedir um táxi. O que as empresas, as startups de táxi hoje fizeram? Elas criaram um aplicativo para você pedir pelo aplicativo. Então era só através de um clique você pedir um táxi. Então eles entenderam essa jornada do consumidor, eles entenderam esse job to be done, e que era um problema dentro desse job to be done. O que eles deveriam ser feito tinha um problema que o consumidor passava, e eles fizeram um painkiller, que a gente chama, um analgésico. Então o produto deles é um analgésico. É importante você conseguir identificar que seu produto é um analgésico e não uma vitamina. Porque, pensa comigo, se eu tenho uma dor, eu vivo sem vitamina, certo? Ao menos eu produzo vitamina, mas eu vivo sem tomar vitamina. Mas eu não vivo se eu tiver um problema sem o meu analgésico. Então é importante que o seu produto seja um painkiller, porque vai ser mais fácil de você escalar.